Obrigado, Carol. Meus caros, com um pouquinho de atraso aqui, eu peço desculpa pelos problemas técnicos, já que vocês estão falando com um semi-analfabeto digital. Meus caros, no encontro passado eu conversei com vocês sobre o artigo 3º do CTN e sobre o conceito legal de tributo, em que nós vimos que tributo é uma prestação pecuniária compulsória e moeda ou valor nela se possa exprimir que não constitua sanção de ato ilícito e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Nós vimos que estas disposições do artigo 3º do CTN nos traz a definição legal de tributo, ok? Então, logo, tributo, por ser uma prestação pecuniária compulsória, ela deve ser entendida, ou o conceito, né, deve ser entendido como entrega obrigatória de dinheiro. Trata-se de uma obrigação de dar dinheiro ao ente político que detém a competência tributária, seja a União, seja o Estado, seja o município ou o Distrito Federal. Nesse conceito ainda de prestação pecuniária compulsória, nós vimos a segunda parte da estrutura normativa que diz que em moeda ou valor nela se possa exprimir. Nós vimos por essa definição legal do tributo que ele só pode ser em pecúnia, ou seja, em dinheiro, né? Não se aceita pagamento que não seja por intermédio de dinheiro, logo não se pode pagar tributo com bens ou serviços. Nós não devemos confundir aquela penhora que se faz lá na execução fiscal com essa forma de pagamento de dar bens imóveis, dar serviços em troca da quitação do tributo, tá bom? E eu ainda fiz uma provocação com alguns acadêmicos aqui, até pedi que postasse ali no vídeo que vai ficar disponível no site, no YouTube, no sentido de que o que estava querendo se dizer com as estampilhas e tudo mais. Até a provocação é se aquilo tinha alguma correlação com selos de bebidas ou cigarros, né? Notadamente, isso não tem nenhuma correlação, porque os selos, na atual construção que nós temos, servem como meio de controle, enquanto que as estampilhas lá atrás eram algumas formas de selos ou de situações que eram adquiridas perante a repartição pública e eram afixadas nos produtos como forma de dizer que aquilo estava pago, tá? Então, nós poderíamos trazer também para essa associação aqui, claro que é bem remota isso, hoje não se aplica mais a figura das estampilhas, está presente ainda no Código Tributário Nacional, tá? Como sendo uma forma de, em moeda, ou naquilo que nela possa se converter, ou naquilo que possa expressar a quantidade em dinheiro, tá bom? Então, tem alguma correlação com isso aqui. Falei também que o tributo não pode se constituir por sanção de ato ilícito. Na verdade, ele não tem o propósito de punir o cidadão, tá? Embora no conceito de receita pública, as multas tributárias, as multas, né, decorrentes de descumprimento de legislação tributária, se convertem em receita pública no sentido de que resulta num acréscimo patrimonial ao poder público, tá bom? Então, a gente tem que ter essa percepção ainda nesse sentido. E mais, tributo e multa se diferenciam pelos respectivos fatos geradores, enquanto que os tributos, os fatos geradores são lícitos e, na maioria dos casos, em relação, por exemplo, aos impostos, né, propriamente dito, ele representa atos da vida do cidadão, mas nunca atos ilícitos. Enquanto que os fatos geradores das multas são sempre uma situação ilícita. Esse ilícito aqui eu pedi que não fizesse nenhuma associação com regras ou condutas punível no direito penal ou no Código Penal. Embora as multas por si se traduzam em institutos penais. Porém, a ilicitude que eu digo aqui se diz na transgressão da norma tributária, no sentido de deixar de cumprir algum comportamento imposto pelo legislador ou por atos infralegais, decretos, instruções normativas, portarias e por aí vai. Então, no direito tributário, as multas também têm esse caráter de fato gerador, ou seja, deixar de cumprir uma obrigação perante o fisco
constitui um fato punível, um fato gerador que acarreta a imposição de uma multa. Então, logo, tributo e multa não se confundem. Um tributo tem o propósito de arrecadar, levar dinheiro ao tesouro. O segundo, multa, punição, sanção por transgressão de algum comportamento imposto pelo legislador. Na sequência, nós vimos ainda que deve estar previsto em lei, né? Importante termos em mente que tanto o tributo como a multa, os respectivos fatos geradores, somente a lei pode dispor, até por um critério da estrita legalidade tributária, não há como fugir desse comportamento legislativo, ok? Tanto que se nós olharmos a estrutura da multa e do tributo, ambos são prestações pecuniárias compulsórias, ambos só pode ser pago em dinheiro, não se aceita qualquer outra situação que não seja dinheiro, né? Ambos estão previstos em lei e ambos, na parte final, serão cobrados mediante uma atividade administrativa plenamente vinculada. Eu comentei no encontro passado que, quando se fala em atividade administrativa plenamente vinculada, nós precisamos ter em mente que atividade vinculada ou ato vinculado é aquele para qual a lei prescreveu o comportamento da autoridade e dela subtraiu a liberdade para praticar o ato dessa ou daquela forma. A lei prescreve um comportamento, por isso é um ato vinculado. Então, nesse caso aqui, quando se fala em cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, significa dizer que a autoridade, diante da constatação da ocorrência do fato gerador, não dispõe da liberdade para decidir se vai ou não exigir o quantum devido. Porque esta condição decorre da lei, tanto que o tributo é uma obrigação de natureza ex lege. É a lei que impõe o comportamento ao cidadão, cabendo à autoridade executar aquele comportamento quando o cidadão se furtar, né, voluntariamente ao adimplemento dele. Tá certo? E mais, essa atividade administrativa plenamente vinculada ela é exercida mediante um plexo normativo de cunho inafastável para a autoridade. Sempre lembrando, as autoridades que desenvolvem a atividade arrecadatória, atividade de cobrança, respondem funcionalmente pelo exercício da mesma. Tanto que, se nós olharmos o artigo 142 no seu parágrafo único, só um parênteses aqui, já que é conteúdo que nós não tratamos nessa cadeira, mas é um conteúdo que vai ser tratado lá no Tributário 2, mas é importante a gente ter em mente o que significa essa vinculação. O artigo 142 prescreve o lançamento tributário. Okay? O lançamento tributário é um procedimento, alguns chamam de ato, mas vamos deixar assim, é uma rotina, um ato que a autoridade deve praticar como condição necessária para assegurar o seu direito àquilo que a lei previu, o que nós vamos chamar de crédito tributário. Então, esta prestação pecuniária se traduz numa obrigação que o sujeito passivo deve honrar perante o sujeito ativo. A exigência desta obrigação só pode se dar mediante um conjunto de regras e de autoridades competentes. Somente uma autoridade que possua competência pode constituir o crédito tributário, no sentido de assegurar o direito do fisco aquilo que a lei previu. Tá? Tanto que é um procedimento administrativo por meio do qual a autoridade avalia o fato gerador, quantifica o montante do tributo devido, identifica o sujeito passivo e, se for o caso, aplica a penalidade. Tá? Veja que essa atividade, no parágrafo único, é vinculada e obrigatória sob pena de responsabilidade funcional. Então, veja, não somente a atividade é regrada, como a desídia da autoridade no sentido de impor o crédito tributário ao sujeito passivo, no sentido de exigir a satisfação da entrega dessa pecúnia, essa autoridade responde funcionalmente por isso. Ok? Ainda dentro desse contexto da aula anterior, eu brinquei com vocês sobre a figura do non-knowledge. Até nós falamos aqui na aula passada, da figura do imperador Vespasiano, né, que, precisando amealhar dinheiro, ele encontrou nas latrinas públicas, né, disponibilizadas ao público, uma possibilidade de obter recursos financeiros para o tesouro público, ou o tesouro dele, no caso, o imperador. Né? Na ocasião, parece-me que o filho ficou um pouco meio enojado em relação a isso. Né? O imperador, no alto da sua sapiência,
pegou uma moeda e perguntou para o filho se aquilo cheirava, né? Então foi cunhada aí a expressão pecúnia non olet, ou seja, dinheiro não cheira. Tá? Então nós até fiz uma outra provocação na aula passada, no sentido de que havia um traficante em Joinville que vendeu 1 tonelada de cocaína na praça e que estava preso lá na Polícia Federal. Né? E automaticamente 2 autoridades se habilitaram perante essa pessoa para querer autuá-la. Uma autoridade do Estado, né, no sentido do ICMS, de ter circulado 1 tonelada de cocaína na praça de Joinville, né, queria cobrar o ICMS. A outra foi a figura de um auditor da Receita Federal, tentando cobrar possivelmente um imposto de renda. Né? E eu perguntei se alguma dessas autoridades tinham legitimidade para exigir ou impor aquele crédito. Então, resumindo de forma objetiva, quando fala-se que tributo não se constitui sanção de ato ilícito, então tributo não pode ser instrumento punitivo. Tá? Por exemplo, nós temos em Joinville uma figura, né, esquecendo um pouquinho o traficante aqui, uma figura no IPTU em que diz, né, que as ruas pavimentadas que possuam meio-fio é obrigação do proprietário do imóvel realizar a calçada. Ok? Então, logo, a legislação do município, a legislação administrativa, prescreveu um comportamento a ele. O que a legislação do IPTU fez? Né? A rua pavimentada que tenha meio-fio e calçada, que não tenha a rua pavimentada que tenha meio-fio, é obrigação do proprietário realizar a calçada, ou construir a calçada, ou o passeio público. O que a legislação tributária fez? A não realização da calçada implica numa alíquota majorada de 2%. Ok? Então, numa perspectiva, parece-me que o município de Joinville utiliza a legislação do IPTU como caráter para punir um descumprimento de norma de direito administrativo. Né? Então, não me parece muito acertada. Entretanto, o judiciário catarinense vem invalidando essa questão. Tá? Voltando ao traficante aqui. Então, naquela situação, o que nós temos que avaliar é quais fatos geradores que estão em exame pelas respectivas autoridades. Uma é auferir renda, a outra é vender cocaína. Então, os fatos geradores, um é lícito, outro é ilícito. Logo, o ICMS, quando nós falamos da estrutura normativa dele, pressupõe a circulação de mercadorias. Mercadoria é todo e qualquer bem lícito na cadeia de circulação econômica, na cadeia de compra e venda. Então, logo, a cocaína, por não ser algo lícito, no sentido de se poder vender livremente no mercado, esse produto não pode ser objeto da incidência do ICMS. Então, logo, essa exação da autoridade estadual seria nula. Por que nula? Porque cocaína não poderia figurar entre as hipóteses de incidência de negócios para fins do ICMS. Já o auditor da União, dentro dessa figura da pecúnia não olet, dentro da figura da estrutura normativa do artigo 118 do CTN, até eu comentei na aula passada, que essa figura da pecúnia não olet, ela está presente na estrutura normativa do artigo 118 do CTN, em que a autoridade deve interpretar o fato abstraindo algumas questões. Então, auferir renda não é ilícito. Ilícito foi o meio empregado. Porém, este meio empregado não contamina o fato gerador ao ferir renda. Tá certo? Então, a única autoridade que teria legitimidade para impor, em tese, a exação seria o auditor da Receita Federal, no sentido de que o fato gerador ao ferir renda não é ilícito. Ilícito foi o meio empregado. Tanto que no material tem uma citação do Leandro Paulsen, né, no meu material, em que diz que jamais um ato ilícito estará descrito na norma como hipótese de incidência da obrigação tributária. No caso do ICMS, circulação, venda, né, compra e venda de cocaína, né, no caso, né, dessas, como tráfico de drogas, não pode figurar como hipótese de incidência desse imposto. Ok? E ele vai dentro. Mas, se algum fato ilícito implicar em situação que por si só seja ilícita e que esteja prevista como hipótese para imposição tributária, a ilicitude circunstancial não terá qualquer relevância, não viciará a relação tributária. Como no caso ali do imposto de renda, auferir renda não é ilícito. Ilícito foi o meio empregado. Tá? Então, seguindo essa nossa lógica.
Meus caros, em rápida síntese, eu acredito que foi isso que eu conversei no encontro passado. Tá? Então, é importante a gente ter em mente a distinção entre multa e tributo, o conceito de um e outro, para que a gente não possa vir. Só respondendo aqui ao Natan. Ok, meus caros? Tá? Então, essa estrutura normativa, o tributo e a multa, dentro de um conceito legal, eles se aproximam muito, porque ambos se traduzem, como eu falei, numa prestação pecuniária, né? Ou seja, a necessidade de entregar dinheiro ao fisco, né? Mediante previsão legal, é cobrado mediante uma atividade administrativa plenamente vinculada. Diferenciam em relação aos seus propósitos. Né? Um arrecada, o outro pune. O tributo, o fato tirador é lícito, na multa, o fato tirador é ilícito. Ok, meus caros? Avançando em relação ao nosso material, tá? Eu vou passar a conversar com vocês sobre a classificação dos tributos, e a primeira classificação é quanto à finalidade. Tá? Então, trago de imediato aqui uma citação do Paulo de Barros Carvalho, que ele diz o seguinte: há tributos que se prestam administrativamente para a introdução de expedientes extrafiscais. Outros, no entanto, inclinam-se mais ao setor da fiscalidade. Não existe, porém, entidade tributária que se possa dizer pura, no sentido de realizar tão só a fiscalidade ou unicamente a extrafiscalidade. Os dois objetivos convivem, harmônicos, na mesma figura impositiva, sendo apenas lícito verificar que, por vez, um predomina sobre o outro. No tocante a isto, é comum, quando vocês estiverem estudando a estrutura dos tributos em geral, e vocês se depararem com algumas colocações de alguns autores, ou mesmo a jurisprudência, dizendo o seguinte: olha, esse tributo possui característica fiscal. Não, esse tributo possui característica de extrafiscalidade. Não, esse tributo é parafiscal. É importante termos em mente que essa classificação é para situar os tributos num contexto da arrecadação, no sentido de perguntarmos qual é o propósito deste tributo, tá certo? Então, quando se fala que um tributo possui uma característica fiscal, não significa dizer que ele se presta à fiscalização. É no sentido de que o caráter fiscal dele é eminentemente arrecadatório. Ele não tem nenhum outro propósito senão captar recursos para o Tesouro Público. Então, é como se olhássemos, por exemplo, para o ISS, é um tributo fiscal. Qual é o propósito dele? Botar a mão no bolso do cidadão por intermédio de um fato que ele praticou, tirar uma parcela do seu patrimônio e transferi-lo para os municípios, ou para o município. Tá? Igual forma, o IPVA. Qual é o propósito do IPVA na cadeia da tributação? É eminente arrecadador. A função dele é fiscal. Tá? Serve como instrumento de arrecadação. Então, quando nós colocamos esta característica, ou dizemos que um tributo possui uma característica fiscal, significa que o objetivo dele é arrecadar recursos. Somente esta função dele no ordenamento jurídico. Tá? Por outro lado, quando se fala em extrafiscalidade, aí sim nós começamos a olhar o tributo com um olhar um pouco diferente. A extrafiscalidade está no sentido de que a preponderância desse tributo no contexto da arrecadação, além de arrecadar, está para servir de instrumento de intervenção, seja na ordem social, seja na ordem econômica e por aí vai. Ele serve muitas vezes de instrumento de regulação, tá certo? Então, quando se fala, olha, esse tributo possui característica de extrafiscalidade, significa que ele possui alguns mecanismos que podem dar ao fisco ou à entidade pública arrecadadora a possibilidade de utilizar esse tributo com outros fins que não somente arrecadador. Por exemplo, quando nós olhamos para o imposto de importação, qual é o papel desse imposto na cadeia de arrecadação? É arrecadar, levar recursos para o tesouro? Não. Ele serve como instrumento de controle, né, de produtos estrangeiros que ingressem no mercado interno. Imaginem só,
países em que tem legislações mais brandas no campo da legislação trabalhista ou fiscal, que tenham outras vieses de custos, né, que imponham um custo sobre os seus produtos, suas empresas ou pessoas, naturalmente tendem a ter um produto mais vantajoso em termos de mercado, né, em termos de competição. Ok? Imagine os produtos da China vindo para o Brasil livre de qualquer outra taxação ao ingressar no mercado interno. Fatalmente, nós passaríamos a exportar empregos para a China, porque as nossas empresas não teriam condições de competir com esses produtos a um preço muito aquém do que é efetivamente praticado, ou seja, muito aquém daquele que é efetivamente obtido, né? Já que um produto ele possui os custos, e esses custos devem ser levados em consideração para a formação do seu preço para mandá-lo para o mercado, seja interno ou externo. Então, por óbvio, o governo usa essa taxação do imposto de importação, imposto de exportação, ou do imposto sobre produtos industrializados, né? O próprio IOF, né? Como forma de equilibrar essa questão econômica desse produto no mercado interno. Então, ele serve como muitas vezes de instrumento de regulação, ou incentivando ou desestimulando. Uma característica muito forte que nós podemos verificar, por exemplo, quando teve, se não me engano, no final do governo Lula, nós tivemos uma crise mundial econômica em que as empresas passaram por grandes dificuldades, né? Um abalo mundial. Aqui no Brasil, até o ex-presidente conversava dizendo, olha, essa onda mundial aqui não vai passar de uma marolinha, né? E, para tanto, ele utilizou um mecanismo que foi a tributação. O que ele fez na ocasião? Estimulou o mercado interno, estimulou o consumo, oferecendo, né, primeiro, créditos à população, né, ao povo brasileiro, para que pudesse comprar, né? Não somente isso, tirou a sobrecarga do imposto sobre operação de crédito e câmbio, o IOF, para que barateasse esse crédito a quem quisesse captar, né? Utilizou, inclusive, os bancos que tinham a gerência ou a ingerência pública, no caso, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, para que ofertasse crédito ao mercado, né? E, por fim, dentro da linha automotiva e nas linhas brancas, televisores, geladeiras e por aí vai, ele tirou a carga do IPI, forçando que esse produto viesse por um preço mais ameno, né? Vamos dizer assim, para que a população pudesse consumir. Então, veja, ele utilizou de pelo menos 2 impostos aí, né, com característica de extra-fiscalidade. Esses tributos arrecadam? Sim, arrecadam, mas a função dele predominante não é servir de instrumento arrecadador, mas servir de instrumento de intervenção, de atuação, de controle, muitas vezes. Tá? Então, a arrecadação se torna um segundo plano, vamos dizer assim, diferente quando nós falamos dos tributos com característica de fiscalidade. Esses tributos, não. Quando nós falamos de tributos fiscais com característica de fiscalidade, eles servem como unicamente arrecadador. E, por fim, dentro de uma outra classificação, uma terceira que surge, é os chamados tributos parafiscais. Eu até brinco nessa situação que não é tributo para o fiscal, né? Não é para pagar para o fiscal, não é isso. Quando se fala de parafiscalidade, é importante nós entendermos, por exemplo, existem algumas pessoas chamadas ou classificadas como paraestatais. Né? Vocês devem ter visto isso em alguma cadeira, ou em direito administrativo, ou direito civil, se eu não estou enganado. O que são chamadas as pessoas paraestatais? Paraestatal atua ao lado do Estado, tá? Muitas vezes desempenhando funções de relevância pública, que caberia inicialmente ao Estado, mas que o Estado opta, muitas vezes, por outorgar isto a terceiros. E como é uma função que tem interesse público, o ente público, na maioria dos casos, por exemplo, a União, ele tem dentro da sua alçada de tributos as chamadas contribuições sociais. Né? Algumas dessas contribuições, elas são de competência da União, porém o produto da arrecadação não ingressa no caixa da União. O produto da arrecadação desses tributos, em especial, eles são designados para algumas pessoas. O exemplo que acontece das entidades do Sistema S, Senai, Sebrae, Senac, né? Que, além das contribuições das pessoas naturais que integram o sistema, também teria aí uma contribuição social muito poderosa,
que leva uma grande quantidade de recursos para custear essas empresas, né, ou essas pessoas. Percebem que essas pessoas, né, paraestatais, na maioria dos casos, né, o SESI, o SEBRAE, o SENAC e outros, eles são instituídos por lei, porém dotados de personalidade privada. E aí, quando nós discutimos isso, nós entramos num outro campo mais à frente, que a gente vai discutir imunidade tributária. Isso mais provavelmente lá para o quarto bimestre. Ok? Dentro do campo da parafiscalidade, nós poderíamos também falar das contribuições sindicais. Veja, era uma contribuição imposta por lei, arrecadada de todos os empregados no Brasil afora, quando existia, né? Mas que tinha uma parcela que ia para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, entre outras coisas, e uma parcela servia para custear os sindicatos e as suas estruturas sindicais, né? Então, nós também tínhamos essa conotação. E para aqueles que eventualmente venham a advogar no futuro, também pagarão aí uma contribuição para a fiscal OAB, né? Aquela contribuição que paga-se lá tem natureza de contribuição social instituída e arrecadada para custear aquela entidade de classe. Então a gente começa a ver que alguns tributos possuem esta conotação. Então, quando lerem na estrutura da doutrina ou da jurisprudência que determinado tributo possui uma classificação fiscal, extrafiscal ou parafiscal, é importante ter em mente qual é o propósito disso. Ok? Uma outra classificação que é importante, e aqui começa porque nós precisamos também, logo à frente, quando nós entrarmos nas espécies tributárias, imposto é um tributo não vinculado, taxa é um tributo vinculado, contribuição de melhoria é um tributo vinculado. O que quer dizer isso? Essa classificação é quanto à hipótese de incidência ou do seu fato gerador. Tá? Então, quando se fala que um tributo é vinculado ou não vinculado, está se relacionando com a situação que, se praticado, determina ao sujeito passivo a obrigação de entregar uma certa quantia em dinheiro. Tá bem? Então, vejam só. Quando se fala que um tributo é vinculado, o fato gerador daquele tributo, né, ele está intimamente relacionado com a atividade do Estado voltado propriamente para o cidadão. Ou seja, o Estado vai lhe prestar uma utilidade ou fazer algo em seu proveito que enseja do sujeito passivo ou do cidadão beneficiado uma contraprestação pecuniária. Em regra, os tributos vinculados são tributos contraprestacionais. Tá certo? Então, quando se fala, olha, esse tributo é contraprestacional, o que significa isso? Significa que o cidadão recebeu de forma direta do poder público um benefício. Não um benefício no sentido de entidade, questão social, bolsas, nada disso. Significa que ele recebeu algo do poder público, um serviço do poder público que atendeu uma necessidade. E veja, por ser um tributo contraprestacional, a função desse tributo é devolver ao Tesouro o dispêndio que o poder público teve em relação àquela pessoa. Tá? Então, quando nós falamos de tributo vinculado, significa que o fato gerador está relacionado com algo que beneficiou diretamente o cidadão. Exemplo desses tributos aqui são as taxas e a contribuição de melhoria. Por exemplo, taxa de coleta de lixo. É um serviço público específico prestado ao cidadão que o beneficia diretamente, ensejando por parte desse beneficiado o ressarcimento do Tesouro do dispêndio público com aquele serviço. Tá certo? Da mesma forma, a contribuição de melhoria, que está relacionada à execução de uma obra pública, que enseja do cidadão a devolução daquela quantia ou daquele dispêndio público com aquela obra que resultou num acréscimo patrimonial. Então, novamente, veja, tributo vinculado, o fato gerador se atrela a uma vantagem direta ao cidadão. São tributos contraprestacionais. De igual forma, no sentido oposto, nós vamos falar de tributos não vinculados. Se o tributo vinculado à atividade é uma atividade específica do poder público voltado para o cidadão, nos tributos não vinculados, o fato gerador não depende de qualquer atividade específica que o poder público realiza para o cidadão. Então, logo,
não se trata de uma contraprestação por um benefício direto ou de uma vantagem direta que o cidadão obtém do poder público. Na verdade, todos os tributos não vinculados, e o exemplo mais clássico que nós temos aqui são os impostos, a retribuição é de forma indireta, tá certo? É de forma indireta. Então, logo, os tributos não vinculados, o fato gerador que enseja a contraprestação por parte do contribuinte à entidade arrecadadora não se atrela a qualquer vantagem específica direta para quem usufrui de alguma coisa. Então, em regra, nos tributos não vinculados, diz respeito a fatos da vida do sujeito passivo. Tá? Ainda sobre tributo vinculado e não vinculado. Em regra, os tributos vinculados são bilaterais ou sinalagmáticos, aqueles que pressupõem uma atividade estatal a ser por eles remunerada. É o caso das taxas de contribuição de melhoria. Né? Aqui eu vou deixar um pouquinho aberto a questão da coleta de lixo, porque Joinville é um caso sui generis no ordenamento brasileiro. Tá? Porque aqui em Joinville nós não tratamos isso como taxa, mas tratamos isso com um outro instituto chamado tarifa. Quando nós entrarmos na discutir a espécie tributária taxa, nós vamos fazer uma segregação entre esses dois institutos. Tá? Mas, em regra, por que é bilateral? Porque pressupõe um beneficiado e alguém que vai prestar essa utilidade a ele. Então, no caso, nós temos aí a coleta de lixo, um exemplo simples. Né? Nós poderíamos falar aí também do poder de polícia, quando se tem alguma fiscalização. Ok? E, por fim, os não vinculados são unilaterais, ou também chamados sem causa. O sujeito passivo não está obrigado a pagar em relação aos tributos vinculados por uma causa. A única causa é fato gerador, pague. Praticou um fato gerador, pague. Os tributos não vinculados, em regras, o fato gerador, perdão, dizem respeito a atos ou fatos da vida do cidadão. Beleza? Por ser sem causa, independe de uma atividade estatal que o beneficia diretamente. Tá certo? Então, essa classificação é importante termos em mente quando nós formos estudar as espécies tributárias. Outra classificação importante no universo dos tributos, e eu não sei se eu estou indo muito rápido aqui, acelerando para a cabeça de vocês, esse material já está disponível, ok? Então, vocês poderão baixar lá do site, no ambiente acadêmico. Tá? Eu vou complementar, porque eu vou disponibilizar esse material novamente com todo o conteúdo das espécies tributárias juntas. Como eu estou refazendo as aulas, então eu estou aperfeiçoando alguns conteúdos de aulas anteriores. Tá? Então, esse material vai ser complementado e provavelmente a aula 3 eu vou postar novamente para que todos tenham acesso ao conteúdo completo, não somente do conceito de tributos, mas de todas as espécies tributárias como um todo. Beleza? A outra classificação importante diz respeito quanto à repercussão econômica dos tributos. Tá certo? Dentro dessa classificação, nós vamos falar de tributos diretos e tributos indiretos. Tá certo? Importante termos em mente o que é essa repercussão econômica. É a possibilidade de transferência do encargos a terceiros ou não. Então, quando se fala que um tributo é direto ou um tributo indireto, está se falando o seguinte: transfere-se o encargo econômico a terceiro ou não transfere. Nos tributos diretos, não há a possibilidade de transferência do encargo a terceiro, certo? Em regra, quem suporta o ônus do tributo ou o custo do tributo é quem pratica o fato gerador, é o contribuinte. Por exemplo, no caso do IPTU, quem deve pagar o imposto, quem deve recolher, satisfazer a obrigação ou satisfazer o dever de entregar dinheiro ao tesouro é o proprietário do imóvel. Não há cadeia econômica necessária que autorize essa transferência a terceiro. Tá certo? Meus caros, dentro desse universo de tributos diretos e indiretos,
tem uma questão bem interessante do Tribunal de Justiça de Santa Catarina em relação à lei de Joinville, em relação aos cartórios, ok? Se eu me lembrar posteriormente, eu vou postar com um material complementar lá no ambiente acadêmico a decisão do Tribunal Catarinense, tá? Falando dessa questão de tributo direto e indireto no campo do ISS. Bom, voltando. Tributo direto é aquele que recai diretamente sobre o contribuinte que suporta o impacto ou o custo financeiro do tributo, tá bom? Em regra, esse tributo incide em razão ou de função de elementos de natureza durável e contínua, como propriedade ou renda. Então, logo, por exemplo, IPTU, IPVA, imposto de renda e algum outro imposto ou outro tributo, a repercussão econômica dele é direta. Não há como transferir o encargo a terceiro. Se o tributo direto é esta circunstância que não permite a transferência do encargo a terceiros, porque não há uma cadeia, não há terceiros ligados a ela, o tributo indireto são passíveis de transferência do encargo econômico a terceiros. E aqui é onde é que está uma das maiores discussões no ordenamento tributário brasileiro, que a maior parte dos nossos tributos, ou seja, os tributos pelo menos de maior impacto econômico, de impacto financeiro, né, sobre a economia, são indiretos, tá certo? E aí aquela nossa eterna falácia de discussão, o empresário brasileiro suporta muita carga tributária. Sim, suporta. Entretanto, essa carga tributária é transferida a terceiro. Então, logo, esse tributo não é pago, na maioria dos casos, pelo empresário, mas pelo consumidor final. Então, nós começamos a ver que nós pagamos muitos tributos que nós não enxergamos, também chamado de tributos invisíveis. Tá certo? Então, olha, tributos como ICMS, ISS, IPI, PIS, COFINS e outros, esses tributos, em regra, eles estão inseridos no preço do produto e paga quem efetivamente consome o produto. Então, se nós começássemos a olhar os tributos diretos na contramão dos indiretos, nós poderíamos dizer como tributos diretos são aqueles cuja carga econômica é suportada exclusivamente pelo contribuinte. Né? Então, ou seja, ele não tem como transferir esse encargo a terceiro. Ele suporta sozinho o ônus econômico do tributo. Ok? Aí vocês devem estar se perguntando, e eu vou deixar a pergunta: e os imóveis locados? Né? Em que no contrato há a previsão do locatário suportar ou honrar o valor do IPTU. E aí, o que vocês me dizem? Num caso hipotético, sou eu o locatário, aluguei um determinado imóvel, tinha lá um valor do IPTU, pelo contrato eu me obriguei a satisfazer a obrigação tributária perante o fisco, mas simplesmente eu joguei o carnezinho numa gaveta qualquer e o esqueci lá por longos 2 anos. Posteriormente, o fisco move a ação de execução fiscal. Contra quem o fisco deve mover essa ação de execução fiscal? Contra o proprietário ou contra o locador? Desculpe, contra o proprietário ou o locatário? Então fica aí mais um desafiozinho, quem quiser fazer, depois postar lá no vídeo, tá? Mais à frente, nas questões das notas, já vi que o nosso colega Gruner já me mandou o material dos desafios anteriores, então, numa questão futura, vou reapreciar isso numa eventual composição de notas, tá? Então, fica aí essa pergunta. O locatário que se obriga, mediante contrato, né, com o proprietário locador, de pagar o IPTU, e esse locatário não satisfaz as obrigações, o fisco, ao mover a execução fiscal, contra quem ele deve mover? Trata-se de tributo direto ou indireto? Qual o fundamento legal? Fica aí a brincadeira para vocês. Nos tributos indiretos, ou também que nós vamos chamar de tributos invisíveis, né, é importante a gente ter em mente que esses tributos caminham com o preço da mercadoria, tá? Então,
Quem suporta o ônus econômico não é o contribuinte, quem suporta, em regra, é o consumidor. Então, nós vamos ter muito claro nesta figura do tributo direto duas pessoas distintas: o chamado contribuinte de direito e o chamado contribuinte de fato. Ok? Contribuinte de direito é aquele que está previsto na lei tributária como pessoa necessária a satisfazer a obrigação, ou seja, transferir a pecúnia ao respectivo titular da competência, União, Estado ou município, de acordo com o respectivo faturador e de acordo com o respectivo tributo. O contribuinte de fato é aquela pessoa que não tem qualquer relação com o poder público, não praticou o fato gerador, mas é a pessoa que efetivamente suporta o encargo econômico do tributo e, como tal, tem que transferir a respectiva quantia para o contribuinte de direito, ou seja, a quantia ou o valor do tributo sai do bolso dele, ingressa na caixa da empresa, ou do empresário, ou de quem quer que seja, para então ser transferido para o poder público titular da competência. Então, nós vamos ver que existe uma dissonância entre contribuinte de fato e contribuinte de direito, são duas pessoas diferentes, né? O contribuinte de fato, então, é a pessoa que suporta o encargo tributário, mas que não tem qualquer vínculo jurídico com a entidade tributante. Beleza? Então, são aqueles cuja carga financeira e econômica, né, nos tributos indiretos, é suportada por outra pessoa, um terceiro chamado contribuinte de fato. Tá certo? O contribuinte que tem o dever de satisfazer a obrigação tributária é chamado de contribuinte de direito. Beleza? Então, ele tem a obrigação de entregar